Boa noite, que a paz e a alegria e a presença, do Senhor esteja sobre a sua vida. Que nesse momento, antes de nós começarmos aqui o nosso estudo bíblico, nosso estudo teológico, da palavra de Deus, que nós possamos fechar os olhos e entrar na presença daquele que é a razão da nossa fé, daquele que é o nosso único Deus, único Senhor e nosso Salvador. Que nós possamos orar assim a Ele. Senhor Jesus, nós depositamos agora nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos. Pai, tivemos um dia corrido, um dia de trabalho, um dia de dificuldades, mas em tudo, Senhor, podemos notar a Tua presença, podemos respirar o ar que o Senhor nos dá, o sol que brilhava sobre nós o dia todo pela Tua bênção, pela Tua presença. E agora, Senhor, que nós vamos estudar algo de tão maravilhoso a respeito do Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos pedir que o Senhor esvazie a nossa mente, o nosso coração, de toda tristeza, de toda preocupação, de toda ansiedade, e que nós possamos agora levar o nosso pensamento cativo na Tua palavra, nos Teus ensinamentos nessa noite. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Continuando, sobre quem é Jesus, nós vamos falar hoje sobre Jesus morreu na cruz pelos seus e pelos meus pecados, Nós podemos dizer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós somos os pregos que seguraram Jesus naquela cruz. Nós somos, o pecado que as pessoas pecadoras que levaram Jesus para aquela cruz. Jesus mostrou muito poder, quando ele esteve na terra, quando ele andou por aqui, quando ele caminhava, pela Galileia, quando ele, de maneira tão simples, tão humilde, tão despretensioso, não tinha casa para morar, não tinha comida, cozinheiro para fazer as suas comidas, não tinha roupa para trocar, mas ele tinha poder dos céus, Ele tinha poder de Deus, porque ele é Deus. Por isso ele fez grandes coisas quando ele andou pela terra. Ele fez paralíticos andar, cegos ver, surdos ouvir, endemoniados serem libertos, mortos serem ressuscitados. Ele mandou que a tempestade se acalmasse. Vocês se lembram disso? Ele até andou por cima das águas. Que Deus maravilhoso! Mesmo assim, na hora que ele foi preso, ele poderia ter usado do seu poder e não morrer naquela cruz. Você acha isso também? Você concorda? Mas Jesus, ele queria morrer na cruz. Ele queria obedecer ao Pai. Ele queria salvar a humanidade, a sua vida. Ele precisava morrer, sim, naquela cruz. Muitas vezes ele disse para seus discípulos, lá em Mateus 2:21, ele disse: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos de quem? Dos líderes religiosos, daqueles que se achavam religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e ele fosse morto. Ele falava, ele comentava isso com os discípulos. Quando Judas, lembra, um daqueles discípulos, o traiu e levou pessoas para o prenderem no momento em que ele estava no jardim chamado Getsêmani, muitas vezes, a gente se sente injustiçado, por um amigo, por uma amiga. Você já imaginou o que Jesus passou com Judas? Quando Judas o entregou, Jesus sabia que ele ia caminhar para a morte, mas ter um amigo, alguém que ele depositou tanta confiança, tanto amor, aquela pessoa errando com ele, foi muito triste. Pedro até quis salvá-lo. Vocês se lembram da história que Pedro pegou uma espada
e ele queria lutar contra aqueles homens, Pedro queria lutar com armas físicas, mas Jesus olhou para Pedro e disse, o texto está lá em Mateus 27, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha, Pedro, que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Você sabe o que quer dizer legiões? Legiões é uma designação do exército romano. E cada legião era formada de 6 mil, soldados. Agora, você já imaginou 12? Ele falou que imediatamente, o Senhor poderia mandar mais de 12 legiões de anjos. Se cada legião tem 6 mil anjos, você já imaginou 12 legiões de anjos? Deus poderia mandar, Deus poderia livrá-lo, da morte. Ele sabia disso. É isso que é mais importante e é por isso que nós devemos amar mais a Jesus. Porque ele, como Deus, como Filho de Deus, do Deus do universo, do Deus de Israel, ele sabia que o Senhor tinha poder para livrá-lo da morte. Mas ele quis passar pela morte para que você vivesse eternamente, para que você tivesse vida após a morte, para que você fosse para o céu. Nós vemos aqui que o Antigo Testamento, a parte da Bíblia, antes de Jesus nascer, ela falava muito sobre a morte de Jesus. Ela já vinha falando para que o povo pudesse ir. Eu queria terminar lendo para você esse texto de Isaías 53, 1 a 7. É lindíssimo esse texto. Você precisa marcar na sua Bíblia. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e que foi revelado o braço do Senhor? O Senhor cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Está falando de Jesus. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado, morto por causa das nossas transgressões, nossos pecados. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor, Deus Pai, fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Essa foi a primeira coisa mais importante que aconteceu na história do Senhor Jesus. Ele morreu há mais de 2000 anos, levando a culpa de quem? Minha e sua, da humanidade. Ele mesmo disse que não veio para ser servido,
Jesus disse que ele veio para servir e para dar a sua vida como um resgate por muitos. Esse texto está lá em Mateus 20, 28. Naquele dia em que ele foi crucificado, lá em Jerusalém, quem governava a região era um romano chamado Pôncio Pilatos. Lembra? Você lembra disso? E muitas coisas aconteceram. No momento da morte de Jesus, o dia escureceu, se tornou noite. A terra balançou, tremeu. E até no templo que ficava em Jerusalém, que havia um véu grosso, ele se rasgou de alto a baixo, sozinho. Foi um momento muito especial para toda a humanidade. Alguns de seus discípulos escreveram sobre esse acontecimento. Está lá em João 3,14. João escreveu: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, numa cruz, para que todo que nele crê tenha a vida e a vida eterna. Esse é o preço que o Senhor Jesus pagou pela sua vida. Eu não sei hoje o que você está pensando sobre esta mensagem. Eu não sei o que você tem feito de Jesus chamado Cristo. Eu não sei se você tem o colocado como seu único Deus, como seu Senhor e como seu Salvador, ou se você tem menosprezado, deixado de lado. Eu não sei como você tem tratado aquele que por você se entregou naquela cruz. É algo muito sério. Eu digo que é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar aqui nessa terra. É reconhecer quem é Jesus, né? O que ele fez por você. E o que ele fez reverterá na sua vida. Você, através do sacrifício que Jesus fez, você terá acesso ao céu para uma eternidade, juntamente com aqueles que você levar a conhecer a Jesus. Portanto, não perca tempo. Leve seus filhos, leve seus familiares a se renderem ao Senhor Jesus e para depois vocês passarem uma eternidade juntas, ao lado do Senhor Jesus no céu. Essa é a minha oração, né, por vocês que estão aqui no propósito. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.